A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e hoje nós vamos meditar no Salmo de número 103, que é um salmo de Davi, um lindo salmo dividido em 22 versículos que vai nos incentivar de maneira muito linda a olhar para todas as coisas boas que o Senhor tem feito por nós e temos um coração grato, né? E buscarmos a sua presença. Então vem comigo, vamos nos entregar agora à meditação desse salmo e sermos alimentados pela palavra de Deus, que nos fortalece, que nos coloca de pé, que nos mostra a direção correta. Vamos juntos? Muito bem, a palavra do Senhor começa assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças ou as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e de compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Para aqui, vamos meditar até o verso de número 5. Bom, primeiro, o Salmo começa a falar a respeito de bendizer. E bendizer significa adorá-lo, significa dar graças. Bendizer, né? Bendiga é fale o bem. Então, o salmista nos convida a falar para sua alma, né? Alma, fale bem do Senhor, né? A alma é o centro dos sentimentos, né? O nosso ser, aquilo que a gente está sentindo. Então, o salmista nos convida a, com os nossos sentimentos, né? Com aquilo que temos em nós, que nós venhamos a falar bem do Senhor. Mas na sequência ele complementa: todo o meu ser bendiga ao Senhor. E quando eu estava pensando nesse todo o meu ser, tá? Tudo que sou eu. Então eu posso dizer que aquilo que eu escuto deve bendizer ao Senhor, deve dar graças ao Senhor. Aquilo que eu falo com a minha boca deve dar graças ao Senhor, né? A maneira como eu ordeno os meus pensamentos deve dar graças ao Senhor, deve bendizer o Senhor, né? As minhas mãos foram feitas para fazer coisas que agradam o Senhor, que bendizem o Senhor. Então, todo o meu ser, e agora você usa aí a sua imaginação, né? Todo o meu ser, de acordo com o salmista, são convidados, né? Na verdade, esse bendiga é uma ordem, né? Não é muito bem um convite, mas todo o meu ser é convidado a dar graças ao Senhor. E ele repete duas vezes, né? No começo do versículo 1, ele diz: bendiga o Senhor a minha alma. Depois, no começo do versículo 2, ele fala: bendiga o Senhor a minha alma. E eu fico pensando, será que ele somente repetiu porque para a canção fazia bem, né? Dava um movimento na música, né? Nessa poesia de gratidão ao Senhor? Ou será que ele falou duas vezes porque conhecedor da alma humana, né? Como o Senhor é e como Davi, seu servo, também era, ele sabe que muitas vezes a nossa alma, movida por sentimentos, deixa a fé de lado e olha para as circunstâncias, né? A nossa alma tem este problema, né? Quando nós não enchemos o nosso espírito da palavra de Deus, é muito fácil nós sermos guiados pela nossa alma. E a alma vê os limites, a alma olha para a falta, a alma olha para as necessidades, ao invés de olhar, né, para o que deve. Então ele vai dizer duas vezes: a alma se alinha. E logo na sequência, o salmista, versículo 3, 4 e 5, ele vai falar sobre todas as coisas que o Senhor faz. E aqui ele se volta, né? O salmista se volta para falar daquilo que ele faz para o indivíduo, né? Então, quais são os benefícios que o Senhor traz para nós? Ele traz o perdão, ele traz a saúde, ele traz a salvação da morte, ele traz uma vida abundância e frutífera, e ele traz também vigor até o fim das nossas vidas. Olha quantas coisas boas nós podemos alcançar diante do Senhor, com a sua palavra na nossa boca, declarando e vivendo segundo a vontade dele. Porque uma coisa que eu acho interessante é que, eu acho que por duas ou três vezes aqui, por três vezes com certeza, versículo 11, versículo 13, versículo 17, o Senhor fala de algo que ele reserva para os que o temem, né? Às vezes, quando a gente escuta a respeito das promessas do Senhor, a gente fala: mas tem um monte de gente que não alcança essas coisas. Olha o que aconteceu com fulano, olha o que aconteceu com Bertano, né? Mas a palavra de Deus fala que aqueles que o temem, né, têm algo de Deus, né? Aqueles que se aproximam, que querem viver na sua presença, que vivem rendidos no seu espírito, na sua alma diante do Senhor, esses têm algo de Deus, esses podem confiar, porque esses, por estarem tão próximos do Senhor, ainda que passem por um momento ou outro de dúvida, rapidamente se voltam em fé para o autor e consumador das suas vidas, né, da sua fé. Então, aqui nós vemos que logo nesse princípio
de Salmo, né? Nesses primeiros 5 versículos, Davi já começa a nos falar da bênção que é ter o nosso Deus, e por isso nós devemos adorá-lo de toda maneira, né? Com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com tudo que somos, né? Na nossa profissão, no nosso dom, no nosso talento, com a nossa boca. E só uma última observação. O Salmo começa no versículo 1 com o bendiga o Senhor a minha alma. E ele termina no versículo 22 com bendiga o Senhor a minha alma. Ou seja, no princípio e no fim, que a nossa alma, os nossos sentimentos bendigam a Deus, agradeçam a Deus, se rendam a Deus. E se hoje você estiver com a sua alma aí pesada, triste, ansiosa, preocupada, qualquer uma das características que você fala, olha, Rita, eu acho que isso não é de Deus. Então, que você seja tocado por esse salmo para falar para sua alma, cala-te, nós vamos agora bendizer o Senhor, eu vou agradecer o Senhor pelos feitos dele, eu vou adorá-lo por quem ele é, né? Não necessariamente por aquilo que temos das mãos de Deus, mas por aquele que ele é, né? O Senhor Todo-Poderoso. E a partir do versículo 6, o Salmo continua assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Para aqui, por favor. Vamos meditar aqui do versículo 6 até o 10. Bom, esses versículos nos mostram que Deus ele tem os seus olhos voltados para aqueles que estão sendo oprimidos. Aqueles que passam por lutas e buscam a sua presença, buscando ajuda, vamos falar dessa maneira, não apenas tem os olhos do Senhor sobre eles, mas também tem a sua mão estendida. Deus, ele não quer o mal, né? E aqui o salmista menciona Moisés, ou seja, quando o povo estava sendo oprimido, Moisés foi levantado por Deus, né? Para mostrar caminhos de libertação ao povo. Deus ouve a oração. Por quê? Porque ele é compassivo. E porque ele não é ressentido, ele não fica preso no nosso pecado, né? Deus não olhou para o pecado de Israel e decidiu, não vou ajudá-los. Ao contrário, sim, eles tiveram o seu juízo por aquilo que fizeram errado. Mas Deus, ele não se agrada, né, em punir. Deus, ele quer é que os filhos sejam obedientes. Inclusive, se você não conhece Ezequiel capítulo 18... Ezequiel capítulo 18 tem o versículo 22 e 23 que eu quero mencionar para vocês. Diz assim, ó: de todas as transgressões que cometeu, não lembrará contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Versículo 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. O Senhor Deus está fazendo uma pergunta. Eu tenho prazer na morte do perverso? Ele vai continuar. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? E aqui Ezequiel nos revela, através do poder do Espírito Santo de Deus, o coração do Senhor. Deus não é aquele Deus bravo que quer que todo pecador se lasque. Ao contrário, ele quer que haja conversão. Ele quer abençoar, ele quer amar, ele quer abrir portas, ele quer cuidar, ele quer colocar debaixo das asas dele, né? As pessoas que decidem não caminhar com Deus, não pensa que Deus fala assim, tá bom, você não me quer, então vai lá, sofra. Jamais. O nosso Deus não se alegra com a morte do perverso. E com os seus filhos, né, como nós estamos vendo aqui no Salmo, muito mais. Ele quer que aquele que vai pelos maus caminhos volte deles e coma o melhor dessa terra. Esse é o desejo do coração do nosso Pai, né? O nosso Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, né? E então ele, vamos dizer assim, ele não nos trata conforme os nossos pecados. E quando eu li esse versículo, que eu já tinha lido antes, eu pensei, Senhor, muito obrigado, porque eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos tão maus, nós somos tão egoístas, nós temos uma justiça própria, porque eu faço, porque eu aconteço, e nós esquecemos que fora da graça de Deus não somos nada, meus irmãos. Então, que bom que o Senhor tem misericórdia de nós, que bom que todos os dias Ele sopra fôlego em nós, que bom que quando a gente peca, o Espírito Santo fala conosco, que nós somos levados ao arrependimento. É tudo dele, por meio dele e para ele, porque eu e você, né, as nossas atitudes não passam de trapos de imundícia, mas louvado seja o Senhor, porque nós temos grande amor, que nos perdoa, que nos acolhe, que nos recebe de volta, né, que troca as nossas vestes rasgadas, que põe um anel no nosso dedo, que nos põe sandálias nos pés. Louvado seja o Senhor por toda a compaixão que Ele tem de nós, porque Ele sabe que nós somos pó. E é o que a gente vai ler agora
Um pouquinho mais para frente. Versículo 11 fala assim: Pois como os céus se elevam acima da terra, assim grande é o seu amor para os que o temem. Ó, primeira vez que isso é mencionado aqui. Aqueles que temem ao Senhor têm acesso ao seu grande amor. Os outros, meus queridos, também têm esse grande amor disponível para eles. Mas uma vez que eles não o temem, eles não acessam esse amor, eles não sabem que esse amor está disponível. Eles vivem as suas vidas longe de Deus, tentando fazer força para se manter de pé, sem saber que há um grande amor disponível para eles. Versículo 12: E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Aleluia. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Uma outra observação: o Senhor, ele tem compaixão dos que o temem. Que delícia saber que o Senhor sabe que nós somos tão falhos, tão pequenos, tão carentes, né, da sua glória, que precisamos dele. Versículo 14: Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se que somos pó. Sim, você e eu somos pó. Somos falhos, passamos como uma relva, é tudo muito rápido. A gente não se mantém, a gente não se sustenta. E eu me recordo, Hebreus capítulo 4, se você gosta de anotar aí referências, Hebreus capítulo 4, do versículo 14 até o 16, fala assim, ó. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O autor de Hebreus está falando para a gente, conserve essa confissão que vocês têm firmes, né? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele foi o nosso sumo sacerdote. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Bom, esse texto aqui de Hebreus nos deixa muito claro que nós somos pó, a gente falha, mas o Senhor Jesus, apesar de ser homem, né? Ele era Deus, mas apesar de ser homem, ele pode ser o nosso sumo sacerdote porque ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi aprovado em todas as lutas. Só que quando ele olha para mim e para você, ele sabe que é ser tentado em nessas áreas e, portanto, ele pode se compadecer de nós. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, se você está sofrendo porque alguém falou mal de você, e você está ofendido com o que aquela pessoa falou, se quem falou mal de você era uma pessoa de confiança, uma pessoa próxima a você, você pode se achegar confiadamente ao trono de graça do Senhor Jesus e falar: Senhor, o Senhor sabe o que é ser traído. O Senhor sabe o que é contar com pessoas e as pessoas não estarem lá para o Senhor. O Senhor sabe o que é ser abandonado na pior hora. Porque Jesus, queridos, foi tentado em todas as coisas que nós fomos. Mas ao invés de pagar o mal com o mal, ele foi aprovado, ele não cometeu pecado. Então, a gente olhando para esse nosso sumo sacerdote, a gente pode se achegar dele confiadamente. Eu gosto dessa palavra do versículo 16 para dizer, não, eu tenho confiança que o Senhor, ele sabe o que é ser tentado nisso, e ele sabe que eu sou pó, como diz aqui o versículo 14 do Salmo 103. Ele sabe que eu sou pó, mas nele eu tenho forças, porque ele venceu, eu também posso vencer com ele. Versículo 15 do Salmo 103 fala assim: a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Para aqui um pouquinho só, por favor. Primeiro eu quero destacar que o salmista vai dizer que a nossa vida passa muito rápido. Realmente, enquanto a nossa vida é semelhante à relva, o amor do Senhor, que aqui na Nova Versão Internacional aparece o seu amor eterno, na Revista Atualizada aparece de eternidade a eternidade. Então o salmista aqui está comparando o amor de Deus, que não muda, ele é igual de eternidade a eternidade, e o fato de que nós somos seres que passamos. A gente é como a relva, hoje estamos, amanhã não estamos, né? Quanto vive? Pensa quantos grandes homens de conhecimento viveram sobre essa terra. Eles viveram, tiveram as suas conquistas e morreram, né? Embora o seu conhecimento permaneça, eles passaram, né? Nós somos como a relva, todos nós. Então, aqui o salmista vai comparar
O amor eterno do Senhor, que está com os que o temem, no versículo 17, né? É um amor leal, é um amor que não muda. O amor do Senhor é para sempre. E aí, o final do versículo 17 trouxe um quentinho no meu coração. E a sua justiça com os filhos dos que guardam os seus preceitos. Sabe, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu amo a Deus por mim mesma, vou falar assim. Eu não amo a Deus porque eu penso nas minhas filhas, né? Porque eu quero que elas amem a Deus. A verdade é que eu amo o Senhor antes de ter tido as minhas filhas, né? Eu conheço o Senhor, eu tive a graça de conhecer o Senhor antes de ter as minhas filhas. Mas quando a gente lê um texto desse que diz que o Senhor abençoa, né? A justiça acompanha os filhos daqueles que o temem, que aqueles que guardam a sua aliança, né? Que obedecem aos seus preceitos, eu confesso, me dá mais vontade ainda de obedecer ao Senhor, não por ser apenas um exemplo para as minhas filhas, para que elas olhem para mim e falem, nossa, minha mãe é uma mulher de Deus, eu vou copiar ela, eu vou orar igual minha mãe ora, eu vou ler a Bíblia igual minha mãe lê, eu vou servir a Deus com os dons e talentos que o Senhor deu, porque tudo é para a glória dele, não apenas pelo exemplo de vida que eu quero deixar para as minhas filhas, mas quando eu olho aqui, eu vejo a promessa do Senhor dizendo que aqueles que o temem, a justiça dele vai acompanhar os seus filhos, aí me dá mais vontade ainda de servir a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente não faz as coisas com o Senhor para ter em troca. Não faça isso. Isso não é bíblico, né? Faz assim que Deus vai fazer assado. Não faça assim com Deus. Não barganhe com Deus, né? Seja o servo que Deus te chamou para ser. Ele é o Senhor, você é o servo. Mas que em nome de Jesus você sinta vontade de servir a Deus, não só para servir de bom exemplo para os seus filhos, mas para que as bênçãos espirituais, aquilo que depende de Deus e não de você, alcancem os teus filhos, em nome de Jesus. Vamos terminar? Versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, aleluia, e como rei domina sobre tudo que existe. Deus domina como rei sobre tudo que existe. Repete aí para você se você precisar. Aquela situação que não está debaixo do seu controle, está debaixo do controle do rei, que domina sobre tudo que existe. Se você precisar, escreva esse versículo e coloque lá pendurado na sua escrivaninha, na sua geladeira, na porta no espelho do seu banheiro, para você lembrar que aquilo que não está no seu controle está no controle dele. Mas você precisa agir, você precisa viver a sua vida como quem teme a palavra do Senhor, como quem busca obedecer, né? Como a gente acabou de ver aqui, versículo 18, obedecer os seus preceitos, né? Não seja aquela pessoa que faz tudo errado e acha que Deus tem que correr atrás de você catando os cacos que você largou no chão, né? Vamos aí fazer a nossa parte. Versículo 20. Bendigam o Senhor, vocês, os seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vós, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Então, o salmista termina, né, ele finaliza o salmo convidando, ou de maneira, ele dá uma ordem, ele diga bendigam, isso aí é uma palavra de ordem, né, não é um convite apenas, a adorar o Senhor. E eu me lembrei de um versículo que, quando eu estava estudando sobre a doutrina dos anjos, angelologia, lá no Instituto Teológico da Igreja Resgate, eu me lembrei e tem um versículo que fala que os anjos, eles estão a serviço dos santos. E eu quero ler para você, porque aqui diz assim, versículo 20, os seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Primeira coisa, quando está falando anjos poderosos, eu espero, porque se você está chegando aqui, você não ouviu os outros podcasts, que você não tenha aquela ideia de anjo de Deus, que é aquele anjinho gordinho, né, segurando lá um arco e uma flecha, que é tipo um cupido. Os anjos do Senhor, meus queridos, não tem nada a ver com isso, essa descrição está totalmente errada, né? Os anjos do Senhor são poderosos, são valentes, né? É Gabriel, é Miguel, é exército, né? Então, é outra ideia de anjo. E, além disso, né, aqui está falando anjos poderosos, Hebreus, você gosta de referência, anota uma aí? Hebreus capítulo 1, versículo 14, fala assim, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? É uma pergunta, o autor de Hebreus está falando dos anjos, né? Eles são espíritos ministradores que foram enviados para serviço, ou seja, enviados pelo Senhor, a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem herda a salvação, gente? Nós, né? Aqueles que aceitam o Senhor Jesus, nós herdamos essa salvação porque o Senhor Jesus nos salvou. Então, os anjos, eles estão aqui a serviço dos santos, né? Mandados pelo Senhor para estar conosco, né? Nesta batalha que travamos aqui nessa terra. Olha, a gente precisa estudar mais sobre isso, hein?
Precisamos pegar na palavra para ver o que a própria palavra fala sobre os anjos. Mas não hoje. Hoje a gente termina o salmo. Então, o salmista vai terminar dizendo: bendiga o Senhor a minha alma. Eu espero que esse salmo tenha despertado em você o desejo de agradecer ao Senhor por todas as coisas, o desejo de viver como aqueles que temem ao Senhor, para que você prove da compaixão dele, do seu grande amor, do seu amor eterno que alcança as tuas gerações, e que em nome de Jesus, se a sua alma estiver abatida hoje, ou ansiosa, ou preocupada, ou qualquer coisa, que você possa parar e falar com o Senhor Deus e dizer: Pai, eu quero dar graças, eu quero bendizer o teu nome, eu quero glorificar. Então eu vou te agradecer, Deus, por todas as coisas. E eu quero, né, como diz lá o versículo 1, que todo o meu ser te bendiga. Então eu não vou mais ficar reclamando com a minha boca, eu não vou mais assistir coisas que não agradam ao Senhor, eu não vou mais olhar para a mulher ou para o homem do próximo, eu não vou... Enfim, você vai fazer aí os seus compromissos com o Senhor. A minha mente não vai pensar mais pensamentos, e toda vez, Pai, que eu precisar de ajuda, eu vou pedir: Pai, em nome de Jesus, me ajuda a não fazer isso. E você vai andar sobre essa terra como aqueles que querem viver debaixo dessa proteção do Senhor, gente, desse quentinho que é debaixo das asas do Senhor nosso Deus. Amém? Então, Deus te abençoe. Te espero amanhã para o Salmo 104. Você vai curtir esse salmo, você vai comentar esse salmo, você vai compartilhá-lo, você vai fazer esse canal chegar até os confins da terra, porque é para a glória dele, nem para mim e nem para a tua. A gente vai abençoar aqueles que estão com a alma abatida nesse dia. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.